Hoje nós falaremos sobre os impactos econômicos da guerra Estados Unidos-Israel contra Irã. O confronto já dura mais ou menos um mês. Ao início, os Estados Unidos parece ter pensado, que seria um confronto rápido. O povo estava reclamando bastante, havia uma certa sublevação popular, mas não aconteceu. O povo mais ou menos ficou onde estava. A cúpula, embora tenha sido muito atingida, esvaziada, continua muito presente e o confronto ele vai se estendendo. Ataques atrás de ataques e o Irã continua resiliente. Isso tem feito os Estados Unidos trabalhar em cima de recuos e avanços típico do Trump, dizendo certa hora que o confronto está acabando, dizendo depois está negociando, depois voltando atrás. Isso tem causado muita volatilidade. De certo, o que a gente sabe agora é, primeiro, não sabemos quando o conflito termina. Segunda coisa, preço dos combustíveis. Energia no mundo está aumentando muito. O preço do petróleo começou a guerra ali por volta de $70 e já bateu 120, 110, agora está por volta de 105. Isso causa o quê? Aí vamos falar agora do lado econômico, da economia. Preço de petróleo aumentado significa o quê? Preço de combustíveis e energia aumentado. 20% do tráfego de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. E isso causa o quê? Pressão em cima da oferta que reduziu. Redução de oferta, aumento de preço. Aumento de preço para esses 100, $110 que eu falei. Isso vem causando o quê? Claramente, já começa a causar pressão na inflação. Pressão na inflação fez com que Banco Central americano e Banco Central brasileiro, em reuniões recentes, tenham decidido. Banco Central brasileiro, a despeito das expectativas que falavam numa redução de 0,5 da taxa de juros, reduziu apenas 0,25. E na sua ata, divulgada recentemente, mais recentemente, diz o quê? Teremos que ver os próximos dados, os próximos passos, o que vai acontecer para saber o que fazer com a taxa de juros. Isso contra uma expectativa de começar um ciclo de redução. Já os Estados Unidos reafirmou a questão de manter a taxa de juros sem nenhuma sinalização de que vá vir a reduzir a taxa de juros. Então nós já temos taxas de juros mais altas. Taxa de juros mais altas, sabemos nós, faz o quê? Custo de capital empresários, custo de capital mais elevado, o custo de capital elevado, obviamente, faz com que a gente tenha uma margem menor. Taxa de juros mais elevada, demanda menor, crédito mais caro também. Então o mundo entra agora numa situação em que nós temos inflação pressionada, taxa de juros mais elevada, o que contribui para quê? Para um crescimento mais modesto da economia. Portanto, a gente deve se preparar para duas coisas. Primeiro, este crescimento modesto que eu falei. Depois, uma volatilidade, uma oscilação dos preços dos ativos maior também. A gente tende a ver na imprensa, tende a ver nos jornais o quê? Muita matéria sobre preço de combustível que subiu, preço de ativo cai, o dólar sobe, ouro cai, ouro sobe, e uma volatilidade muito grande. Então a gente tem que se preparar. Primeiro, para uma volatilidade grande, que nos atrapalha nosso planejamento empresarial, porque a gente fica meio sem uma direção, sem um norte, uma bússola sobre o que vai acontecer, e obviamente uma economia que cresce menos do que viria a crescer. Nesse cenário, a gente tem que se preparar para, obviamente, receitas talvez um pouco mais modestas, crescendo menos do que a gente imaginou, um custo de capital mais caro também e uma incerteza maior à frente, o que nos atrapalha para fazer um planejamento de médio e longo prazo. O momento agora, portanto, é de quê? É de prestar muita atenção, observar e ir ajustando o planejamento ali no curto prazo. É isso aí, amigos e amigas do Simples. Um prazer estar aqui mais uma vez. Até a próxima.